A história bíblica está cheia de várias informações fascinantes. Histórias como drama, tristeza, alegria, momentos bons e momentos ruins, onde nós vamos ver vários profetas, homens de Deus que falharam, acertaram, homens que foram designados como pais da fé. E o que falar de uma história fascinante também, e podemos dizê-lo de uma forma dura de explicá-lo. Estou aqui a tentar dizer sobre a prostituta Raabe, uma história fascinante que a Bíblia traz como experiência viva de uma mulher que era uma prostituta, atenção, uma mulher que tinha práticas que nos dias de hoje é reprovável, é repugnante e é abominável perante os olhos de Deus. Mas nós vamos ver esta mulher cheia de fé e coragem, deixa a vida dela para trás, uma vida do passado, de prostituição, uma vida que ela dava o seu corpo para o seu rendimento. Isso é que temos visto nos dias de hoje. Várias mulheres estão a doar o seu corpo para angariar um fundo, para ter um dinheiro. Isso não é de hoje, já vem desde os tempos bíblicos. Mas essa história tão fascinante que essa mulher prostituta foi alcançada por Deus. Ela confiou no Deus de Israel e foi alcançada junto com sua família. No programa de hoje vamos tentar falar sobre esta temática, sobre a cidade de Jericó, sobre esta mulher de prostituta para uma heroína da fé, que vai fazer parte, atenção, não é, da genealogia de Jesus. E ela vai ser uma das descendentes da genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Há um Senhor que nós adoramos, a nós nos recorremos para perdoar os nossos pecados. Vem de uma linhagem que humanamente, quando nós olhamos para ela, achamos vários defeitos. Mas aos olhos de Deus, tudo não passa apenas de um passado e Deus perdoou. Por isso não saia daí. E no programa de hoje vamos falar taxativamente, ou vamos falar, não é, concretamente sobre esta mulher que é Raabe, a prostituta de Jericó. Deixa teu like, tua mensagem, compartilhe os nossos conteúdos, é bastante importante, não é? Temos um canal no YouTube, link na descrição, clique lá, será levado diretamente para a nossa página. É muito importante, queremos contar convosco para o engrandecimento deste canal e assim, não é, a nossa mensagem possa alcançar várias pessoas. Você aqui do Facebook, partilhe e deixa sempre o teu like, é muito importante. Não sai daí. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide e reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Josué capítulo 2, versos 1 a 3. A história dessa mulher começa ou é narrada no livro de Josué, isto é, no capítulo 2 e capítulo 6. Nós vamos encontrar uma história inusitada, uma história que se transformou num marco ou num hino de várias mulheres que saíram da depressão, da prostituição e se tornaram mulheres de Deus. Antes de, porém, de nós entrarmos nos mais detalhes, só para lhe situar que Jericó, nessa altura, era uma cidade metrópole, era uma cidade muito invejada por vários povos e várias nações. Só para a tua informação, em Jericó se praticava comércio, não é? Vendas de produtos, de alimentação, era uma cidade atrativa. Cidade essa que estava rodeada por um oásis, não é? E de uma forma assim tentarmos mostrar geograficamente, ela estava a leste, podemos assim dizer, de Jerusalém, ou de Jerusalém, isso, a 10 quilômetros do Mar Morto e a 15 quilômetros, não é, do Rio Jordão. Era uma cidade que estava cercada por esses bens todos. Então, era uma cidade fortífera, uma cidade que dava fruto, uma cidade assim, podemos dizer, comercial naquela altura, e invejava qualquer pessoa. E é nesta cidade onde vivia esta mulher que estamos a narrar a sua história. Bom, a história dessa mulher
ela aparece por causa, não é, do povo de Israel, vai sair do Egito depois de uma peregrinação no deserto, já estavam prontos para herdar a terra prometida. E como poderiam herdar a terra prometida sem passar pelo Jericó? O único caminho ou a única franja que poderia ser conquistada, primeiro tinha que ser Jericó. E em Jericó vivia esta mulher que nós estamos a dizer. Ela tinha práticas de adultério, era uma prostituta, assim podemos dizer. Em Jericó era uma cidade que estava circulada ou que estava entre muros, e os seus muros eram famosíssimos, muros construídos em uma arte hegemônica, assim podemos dizer, de engenharia daquela época. Os muros eram tão sofisticados que era difícil penetrar dentro desta cidade. E haviam vigias, não é? Ou torres de vigias que controlavam qualquer inimigo que se aproximava. Logo, Jericó era uma cidade impenetrável e ali que vivia essa prostituta. Possivelmente, em Jericó, a casa dessa mulher, Raabe, estava entre muros. Haviam 2 muros. O primeiro muro, não é? Tinha capacidade de albergar casas ou de alguém passar por cima deles. Eram muros grandes que tinham a capacidade de receber cargas até de carro. E a casa dessa prostituta, ou prostíbulo possivelmente, assim podemos dizer, estava entre muros, estava dentro dos 2 muros e ali onde vivia Raabe. De acordo com a história, possivelmente essa mulher era dona de um prostíbulo, isto mesmo, era aquela senhora que fazia, como nos dias de hoje temos dito, o game. Aquelas senhoras que tinham um grupo de mulheres e que os grandes reis, os homens de dinheiro solicitavam a Raabe para lhes apresentar ou para lhes entregar uma mulher para se deitar com ela. Podemos assim dizer, não é? Ela controlava um grupo de mulheres e tinha um lugar específico onde era denominado como prostíbulo. E ali acontecia todas essas atividades. Ela era uma prostituta e não fazia parte da nação escolhida por Deus. Ainda assim, o Senhor a chamou e abriu os seus olhos pela fé. A improvável Raabe se tornou filha de Deus. E ali nós vamos ver Raabe a fazer o seu trabalho. O que nos chama a atenção é que, como ela era dona de um prostíbulo, possivelmente recebia vários viajantes, várias pessoas de comércio, e esses contavam no meio das suas histórias. Possivelmente é neste ínter ou nesta conversação com vários clientes que ela vai saber de Deus de Israel. Porque quando os espias chegam em Jericó, quem os acolhe é Raabe. Possivelmente Raabe já tinha conhecimento do Deus de Israel muito antes, desses espias entrarem em sua casa. Foi talvez essa razão que fez com que ela pudesse pegar aqueles espias e os esconder, porque o rei soube da parte do povo daquela cidade que aqueles espias estavam escondidos na casa de Raabe. A história é tão grande que vai mostrar muitas e outras dificuldades, ou várias nuances, assim podemos dizer. Algo curioso, que poderíamos nos perguntar, como é que Raabe soube isso ali? Porque ela vivia, ou ela, por fazer esse trabalho de prostituição, ela se deitava ou recebia vários homens. E esses homens contavam das histórias que eles ouviam e viam. Ali começa a nascer a fé dessa mulher. Aí começa a nascer o espírito, a convicção de que o Deus de Israel era um Deus real, era um Deus que ela poderia se apegar, era um Deus que precisava para a vida dela, uma vida de pecado. E nós vamos ver Raabe, uma mulher que tinha uma vida promíscua, uma vida da imoralidade, mas no seu coração movia-se de esperança e fé de que poderia viver de uma forma que Deus quisesse. E ela não se importou com os deuses cananeus. Ainda mais que o rei o chamou para que pudesse apresentar os espias, ela os escondeu conforme o dito do Senhor. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sihon
e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Porque ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, jura-me, vos peço pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que tenho, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até a morte. Se não denunciardes estes nossos negócios, e será pós que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Josué capítulo 2, versos 9 a 14. Raabe, ela tinha a convicção, não é, de que aquela cidade de Jericó poderia ser destruída. Apesar do seu estado pecaminoso, apesar da sua vida condicionada pelo pecado, ela não se deixou levar por esses atos. Ela confiou que, apesar disso, poderia encontrar graça e salvação no Deus daqueles 12 espias. E por essa razão, depois de esconder esses espias, ela pediu que pudesse, não é, salvar tanto ela e os seus familiares. Aqui nos vem algo muito interessante. Raabe, apesar de ser prostituta, ela queria salvar-se a si e a seus familiares, os seus pais, os seus parentes. Algo curioso que nos chama a atenção na história, não é, dessa mulher, é que numa casa que era um prostíbulo, uma casa de prostituição, uma casa que se fazia imoralidade, acabou se tornando uma casa de graça, uma casa de salvação. Isso é algo muito importante que devemos aprender nos dias de hoje. Talvez eu e você, não é, outrora frequentávamos casas que eram difíceis, casas escuras, conforme nós dissemos no episódio que passou na semana passada, e talvez nós temos uma casa de prostituição. Talvez eu e você, não é, financiamos uma casa de prostituição. Talvez eu e você fizemos algo de imoralidade para levar muitas pessoas para o pecado. É isso que Raabe fazia. Ela tinha várias mulheres em seu poder, controlava e os entregava em prostituição. É por essa razão que a Bíblia fala que a casa dela se tornara num prostíbulo, numa casa de prostituição. Ali, Raabe exercia sua função, mas quando ouviu sobre o Deus de Israel, tudo começou a mudar gradativamente. Ela não tinha dúvidas que a vontade de Deus ia acontecer e que todo o seu propósito ia ser cumprido. Raabe não pôs sua confiança nos deuses cananeus, no rei ou nos soldados, muito menos nas muralhas de Jericó, que lhes conferiam uma aparente condição de cidade protegida. Ela confiou no Deus Criador. Agora entramos num ponto crucial da nossa lição no dia de hoje. Nós vamos ver uma mulher prostituta, uma mulher que exercia uma atividade imoral, tendo esperança de que poderia ser salva. E os espias, depois de saírem, depois de eles irem embora, ficaram com a promessa de que ela poderia ser salva junto com a sua família. Algo importante que nós devemos aprender no programa de hoje é que todos que poderiam crer na mensagem de Raabe, atenção, Raabe deixou de ser prostituta e se tornou uma missionária, se tornou uma proclamadora do Evangelho de Cristo, do Evangelho do povo de Deus. E nós vamos ver que todo aquele que pudesse crer na mensagem de Raabe e refugiar-se naquele lugar que antes era um prostíbulo, poderia ser salvo. E ela vai meter um cordão vermelho na janela em que saem os espias, para que pudesse representar o sangue de Cristo imolado de uma forma incorreta ou indignamente para a salvação de todos nós. E Raabe, ela creu naquilo, ela se apegou naquilo. Uma mulher de fé, ela não viu o mar se abrir, ela não viu milagres no deserto, ela não viu nada disso. Apenas ela ouvia das histórias que vários comerciantes contavam sobre Deus de Israel. E ela se apegou nessas histórias. Talvez é isso, não é? Nos dias de hoje, muitos de nós não nos apegamos nas promessas de Deus. Muitas das vezes
nós nos afogamos na vida, nos afogamos nos problemas e não nos apegamos nas promessas de Deus. Devemos aprender com a experiência dessa mulher. E ela vai evangelizando, vai proclamando a mensagem de que Jericó poderia ser destruída. Ela vai chamar os seus pais, a casa dos seus pais, os familiares dos seus pais e outros parentes. E todos esses, de acordo com a palavra de Deus, creram na Raabe, creram na mensagem de Raabe de que Jericó poderia ser destruída. De prostituta, Raabe passou a missionária. Ela anunciou a todos os seus familiares que a cidade estava condenada, mas ainda havia uma esperança. A boa notícia era que eles poderiam ser salvos e permanecessem em sua casa. Eles acreditaram na mensagem de Raabe. Pela bondade de Deus, a casa de Raabe se transformou num lugar de salvação. Primeiramente, na bondade demonstrada aos 12 espias israelitas protegidos lá. E posteriormente, toda a sua família também recebeu a bondade e a salvação de Deus. Chegou o momento em que o povo de Israel, a mando de Josué, poderiam invadir e destruir Jericó. Eles circundaram Jericó durante 7 dias e no 7º dia eles giraram 7 vezes a cidade de Jericó e no som da trombeta as paredes todas foram destruídas, vieram abaixo. Isso mostra o poder de Deus, isso mostra que a palavra de Deus não vem em vão. E algo curioso é que a casa de Raabe estava entre muros e ao cair os muros, com facilidade, a casa dela também poderia vir abaixo, mas ela permaneceu intacta, até porque o Senhor Deus já havia prometido por meio dos espias de que ela poderia ser preservada. Ali estava dentro Raabe com sua família. Imagine comigo, meu querido amigo, uma casa que anteriormente era uma casa imoral, uma casa de prostituição, se tornou uma casa de salvação. Foi a única casa que permaneceu intacta depois das quedas do muro de Jericó. Foi um milagre, algo esplendoso, algo não é surreal, algo que só Deus pode explicar. Como uma casa imoral se torna uma casa de moralidade. Uma casa do mal se torna uma casa do bem. Só Deus pode transformar o mal em bem. Só Deus pode fazer isso. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado espiar a Jericó. Josué capítulo 6, versos 22 a 25. Raabe se salvando junto com os seus familiares e fazendo parte, não é, da nação de Israel. E é por intermédio de Raabe que ela vai casar-se com um dos familiares da linhagem de Davi ou de Jessé, que vai nascer aquele que deveria ser o avô de Davi. Algo esplendoso, algo bonito. E nós vamos ver que uma mulher que era desprezada, desvalorizada, vulgarizada, que era um objeto de sexo, se tornou uma evangelista, se tornou parte da linhagem de Cristo, descendente de Cristo Jesus. Como Deus transforma o mal em doce. Ela arriscou sua própria vida para proteger espiões israelitas. Essa decisão de confiar fez Deus honrar a vida de Raabe ao ponto de fazer parte da linhagem de Jesus. A maneira como Deus exaltou o destino de Raabe mostra um Deus que tem uma infinita graça e que nos coloca diante de nós aquilo que não merecemos. A história de Raabe nos traz reflexão para os dias de hoje. Uma história que mostra que não importa o tipo de pecado que eu e você cometemos. Se você é uma prostituta, és uma mentirosa, és um adúltero, és um gatuno, seja quem você é, ou seja quem nós somos, podemos ser objeto de salvação para outras pessoas. Basta nós olharmos para o nosso passado e deixá-lo para trás e entrarmos em novidade de vida. É isso que aconteceu com Raabe. Passou de prostituta, de uma sem qualquer, para fazer parte da linhagem real, da linhagem de Cristo. É algo surreal. Isso mostra que Deus não olha para aquilo que a gente fez, não olha para os nossos pecados, não olha para as nossas falhas. Deus olha para aquilo que nós podemos fazer
nas mãos dele. E é isso que ele fez com Raabe, de prostituta para uma evangelista. Ela conseguiu escrever o nome dela na história. E nós vamos ver que no livro de Hebreus 11, ela é a única, ou das duas mulheres, que vai fazer parte como heroína da fé. A maneira como Deus exaltou o destino de Raabe mostra um Deus que tem uma infinita graça e que nos coloca diante de nós aquilo que não merecemos. Aqui nós vamos ver uma mulher invulgar, prostituta, se tornando heroína da fé, fazendo parte dos heróis da fé. É algo surpreendente aos nossos olhos. Nem Davi, nem Roboão, nem até Jeremias, Isaías fazem parte da história dos heróis da fé, mas entra uma prostituta. Onde está o segredo? Bom, talvez o segredo está, ela creu sem ver, acreditou sem ver e começou a crer num Deus que ela só ouvia, das pessoas, dos comerciantes, e ela se apegou e por intermédio desta fé, Deus o justificou e o pôs na galeria dos heróis da fé. Da mesma forma que Deus transformou o destino de Raabe, a nossa postura de fé pode transformar a nossa vida e nos levar a lugares e destinos inimagináveis. O que devemos fazer é apenas lutar com o posicionamento de fé e obediência a Deus. Quando nós vemos, a galeria dos heróis da fé, nós podemos dizer que ela não está escrita com santos que nunca pecaram, com santos que nunca cometeram ou com santos que são justos. Porém, ela está descrita com pessoas com falhas, mau caráter, defeitos e assuntos que não poderiam ser ditas, mas elas estão ali, mostrando que a graça de Deus pode incluir tanto eu e você na galeria dos heróis futuros. A história de Raabe ensina também que não importa como as coisas foram sombrias ao passado, mas o posicionamento de fé e obediência à sua palavra que nos garante sua graça e a sua misericórdia. Na Epístola de Tiago, o seu ato é enfatizado e a importância das obras e da fé para sermos alcançados por Deus. Tiago 2, 25, 26. Com a história de Raabe, eu e você ainda temos chance de salvação. Nós vamos olhar que vivemos num tempo onde prostituição e imoralidade cresceu bastante e várias mulheres estão entregando o seu corpo, em favor de alguns trocados, de algum dinheiro. Isso nos mostra como o mundo tende a ir para mais e mais pior. E devemos aprender com a história dessa mulher. Saiu da lama, saiu de momentos difíceis, saiu daquela situação deplorável. Uma situação, que o ser humano era desvalorizado. Passou a ser uma mulher virtuosa, uma mulher de fé e coragem. Uma mulher que representa todas as mulheres que conseguiram superar as suas lutas, pecados, dificuldades para se tornarem mulheres de Deus. Talvez é isso. Por isso é que neste Março Mulheres nós estamos a falar sobre essas mulheres. Nós começamos com a mulher que era uma feiticeira, Estamos falando sobre Raabe e esse março estaremos falando de várias mulheres. Tentar uma forma de representar que a mulher é importante no reino de Cristo, é importante no reino de Deus. É por intermédio dela que a salvação se efetivou. E é por intermédio dela que a igreja terá pernas para chegar até a volta de Jesus. Por isso, você que nos segue aqui no nosso canal Crônicas Celestiais, meu caro amigo, deixa teu like, tua mensagem é bastante importante, nos ajude a crescer. Estamos aqui para lhe ensinar sobre Deus, sobre a história e sobre informações que estão a rondar o nosso mundo atual. Atenção, a história de Raabe que nos torne de lição que Deus não olha o teu pecado. E talvez temos meninas nos dias de hoje, nessa vida de prostituição, que talvez foram violentadas pelos pais, pelos tios, pelos primos, foram abusadas sexualmente e acabaram de uma forma deliberada entrando nesse mundo da prostituição. Então eu e você não temos o direito de julgar essas pessoas. Oremos por elas, porque elas sabem bem lá no fundo que precisam voltar para Deus, deixar esta vida e se tornar mulheres de valor que a sociedade respeite, assim como qualquer homem.
Nos despedimos por aqui. Você que nos segue aqui, deixa teu like mais uma vez e nunca se esqueça. Estamos aqui para informar você mais e mais sobre Deus. Lembre-se que a eternidade se aproxima. Te vejo lá. Aquele abraço.